Ei, me fala uma coisa, você sabe a diferença entre cidade celestial e o paraíso? Você sabe quantas pessoas caberá na cidade celestial? Milênio e eternidade, existe essa diferença? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazermos o encerramento do segundo trimestre de 2024, que tem como título A Carreira que Está nos Propósitos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos vídeo novo no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Lição de número 13, que é a última lição, que nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade celestial. Afinal de contas, existe diferença entre o paraíso e a cidade celestial? Existe uma diferença entre milênio e eternidade? Você sabe quantas pessoas caberá na cidade celestial? Afinal de contas, nós vamos morar na cidade celestial ou no céu? Qual a diferença disso daí? Por isso que você precisa ficar comigo até o final do vídeo para você compreender toda essa dinâmica. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, do verso 9 ao verso 14, e depois capítulo 22, do verso 1 até o verso de número 5. Tópico primeiro, o paraíso eterno. Afinal de contas, o que é paraíso? Primeira coisa, anota aí, o paraíso é a habitação de Deus. Aonde Deus mora no paraíso. Aonde Deus mora na eternidade, aonde Deus mora no céu. Eu sei que Deus é um ser infinito, que eu não mensuro, que eu não meço, que não tem como eu catalogá-lo, não tem como eu defini-lo em uma classe de ser, porque ele é fora do ser, mas para efeito pedagógico, para efeito didático, para efeito da compreensão humana, a Bíblia diz que o paraíso é o lugar de Deus, o paraíso é a morada de Deus, o paraíso é a eternidade, é onde o próprio Deus mora. Então, o que é o paraíso? É a habitação de Deus, a habitação dos salvos e a habitação dos anjos. Fábio, onde está escrito isso na Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 2 até o verso de número 4, a gente tem uma ideia de que o paraíso é a habitação de Deus. E você precisa fazer uma diferença entre paraíso e a cidade celestial. A cidade celestial, a gente encontra a menção bíblica no livro do Apocalipse. No capítulo de número 21, do verso 15 até o verso 17, a gente encontra a descrição dessa cidade. Ponto 2. O que é a cidade celestial? Cidade celestial, ela é diferente do paraíso. O paraíso é a habitação do eterno. A cidade celestial, ela é um lugar preparado exclusivamente para quem? Para os salvos. Ou seja, os salvos vão ter acesso direto à cidade celestial. Ou seja, a cidade eterna ou a cidade celestial, a cidade que João diz lá no Apocalipse, capítulo 21, do verso 15 ao verso 17, é um lugar feito exclusivamente para os salvos. Ou seja, a cidade celestial, ela não existe hoje. Não existe um lugar hoje na eternidade chamada cidade celestial. Esse local, ele ainda não existe. Ele vai ser construído. João teve uma visão do que aconteceria nos finais dos tempos. E ele começa a dizer que essa cidade desceria da onde? Do céu. E se eu te disser que ela não desce do céu? Como isso, Fábio? Simples e lógico. Por quê? Para eu ter essa definição, eu preciso entender o tamanho dessa cidade. E o tamanho dessa cidade vai te surpreender. Olha que interessante, por que João diz que ela descia do céu?
Por quê? Porque na visão, ele via essa cidade que tocava na terra, mas quando ele olhava para cima, ela passava a atmosfera. Ou seja, ele não conseguia contemplar o final dessa cidade. Por quê? Porque ela tem aproximadamente 2.200 quilômetros. Olha que loucura isso. Ela atravessa a atmosfera, ela atravessa a estratosfera. Ou seja, eu não consigo visualizar o tamanho dela. Ou seja, ela é muito, muito alta. Essa cidade hoje, se nós fosse fazer um prédio que tivesse 2.200 quilômetros, olha que loucura isso, ela chegaria no espaço sideral. É por isso que ele tem a visão e a compreensão que ela desce do céu. Ou seja, ela está ali e ela começa a descer do céu. Mas a ideia é a grandiosidade dela. E essa grandiosidade, como ele não conseguia enxergar categoricamente com seus próprios olhos, ele só tem a dimensão dela porque é dado como uma revelação. E ele, como não tinha noção dessa dimensão, ele entendeu o seguinte, que ela realmente descia do céu. Então agora vamos responder uma outra pergunta, Fábio. Quantos quilômetros tinha essa cidade? Essa cidade tinha 2.200 quilômetros aqui. Ela era um quadrado, imagina um quadrado, ok? Um quadrado. Então, de frente, imagina um terreno seu, ó, 2.200 de frente, 2.200 de altura e 2.200 de profundidade. É uma caixa. Pensa numa caixa de geladeira, ok? Uma caixa de geladeira. A frente da geladeira, 2.200 quilômetros, tá? A altura da sua geladeira, 2.200 quilômetros. E a profundidade da sua geladeira, 2.200 quilômetros. Olha que interessante. Você sabe me dizer quantas pessoas vai caber nessa cidade? Eu fiz algumas contas, se vocês quiserem, ok? Digita aqui eu quero nos comentários que eu vou enviar para vocês um link aonde eu calculei exatamente a quantidade de pessoas que estará morando nessa cidade. Olha que interessante, eu fiz um cálculo simples, tá? Eu peguei a altura de 2.200 quilômetros e eu dividi, por exemplo, o pé direito de uma casa, hoje é 3 metros. Tá? Eu fiz uma divisão, eu vou mostrar tudo isso para vocês, resumo da ópera. Olha que interessante. A cidade que João viu, ela teria 740 mil andares. Imagina um prédio. O prédio não tem 10 andares? Quando você vê uma torre de 10, um prédio de 10 andares, você fala, uau, é muito alto. Olha a quantidade de andares que vai ter na cidade celestial, considerando um pé direito a altura de uma casa de 3 metros. Vai ter 740 mil andares. Olha que loucura isso. Vai ter 740 mil andares. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse cálculo e fiz baseado na cidade de Tóquio, por exemplo. A cidade de Tóquio, que é uma baita cidade, muito grande, ela tem aproximadamente 6.000 pessoas por quilômetros quadrados. Segundo os cálculos que eu fiz aqui, eu vou detalhar para vocês, digita eu quero aqui que eu vou mandar para vocês. Olha que interessante, no primeiro piso, no primeiro andar, caberia 29 bilhões de pessoas, com 57 milhões de pessoas. Olha que loucura, no primeiro andar. Sabia que nessa cidade inteira caberia, olha que loucura isso daqui, caberia 21 quadrilhões, 84 trilhões, 96 bilhões de pessoas. Olha que loucura isso daqui. Ou seja, essa cidade, porque esses dias me fizeram uma pergunta e eu fiquei sem resposta. A pessoa me perguntou o seguinte, Fábio, se todo mundo que morreu desde Adão até hoje for para o céu, né, for para a cidade santa, vai caber? E isso me inculcou. O que eu fiz? Fui para a Bíblia, fiz as contas e fiquei surpreso. Então, olha que loucura. Hoje, nessa cidade, caberia 21 quadrilhões. Só no primeiro piso, ia caber aproximadamente 29 bilhões
287 milhões de pessoas. Fazer uma conta simples, no primeiro piso caberia aproximadamente 30 bilhões de pessoas. Quantas pessoas hoje tem no mundo? 8 bi. Então você pega 8, 16, 24, 32. Ou seja, aproximadamente no primeiro piso caberia quantos planetas Terra? Quase 4. Aí você pega 4 planetas Terra só no primeiro piso. Você pega 4 e multiplica por 740 mil andares, ou seja, é conta de louco. Ou seja, Deus está mostrando a grandiosidade desse lugar, ou seja, Deus está mostrando a grandiosidade dessa cidade. Ponto 3, quando a eternidade começará? Antes de eu falar o ponto 3, deixa eu aprofundar um conceito. Lembra João capítulo 14? Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar para vocês. Ali não é sobre o céu. Ali é sobre a cidade celestial. É essa cidade aqui, ó. Ou seja, Deus mora no paraíso, na eternidade. Dentro da eternidade, eu vou criar um espaço que vai sair da eternidade e vai tocar na terra. E é aqui que vocês vão morar. Olha que profundidade isso daqui, tá bom? Ponto 3, quando a eternidade começará? Eu vou te dar um step aqui, tá? Um passo a passo, tá? Quando vai começar a eternidade? A eternidade, ela começa, ok? Claro, depois que a gente morre. Mas, biblicamente, ela vai começar hoje. Se você estiver vivo hoje, a eternidade começa a partir do momento que você morreu. Mas vamos supor que nós estamos todo mundo aqui vivendo. Quando a eternidade vai começar? Primeiro, com a morte individual. Mas, coletivamente, é com o arrebatamento. Porque começa o arrebatamento. Após o arrebatamento, vai começar o quê? A grande tribulação, que é dividido em 2 períodos. 3 anos e meios e 3 anos e meios. No final desses 7 anos, quem é que volta? O Cristo. Ele volta para implantar o quê? O seu reino, chamado milênio. Nós vamos ver um pouquinho daqui na frente a diferença entre milênio e eternidade. No final do milênio vai acontecer o que? O juízo final e o grande trono branco. Aí no final do milênio a gente vai ter o juízo final e o grande trono branco. E depois do grande trono branco começa assim então a eternidade. Ou seja, aí não vai ter realmente mais fim. Tópico segundo, o eterno e perfeito estado. Ponto 1. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. O que você precisa entender é o seguinte, que o clímax, o ponto mais alto, não é o milênio, mas a eternidade. Por quê? Me responda aqui. Por quê? O clímax é a eternidade e não é o milênio. Responda aqui, dá uma paradinha e me responda aqui. Olha que fenomenal isso. O clímax nosso é a eternidade e não o milênio. Sabe por quê? Porque o milênio tem fim. A palavra milênio na Bíblia significa um período de 1000 anos. Eternidade não terá fim. Então essa que é a diferença entre eternidade e milênio. A eternidade não terá fim. O milênio é um período de tempo. Por isso que nós temos essa diferença entre milênio e eternidade. Embora que o milênio vai estar anos-luz desse momento que nós estamos vivendo, porque você não pode comparar milênio. O que é o milênio? É o reinado absoluto de Cristo na Terra. Isso que é milênio. Ou seja, ele vai nos mostrar como realmente deveria os governadores hoje governar essa terra. Então, nesse período de 1000 anos, ele vai governar literalmente. Sabe de que lugar? Não vai ser de Nova York, não vai ser de Washington DC, não vai ser do Brasil, não vai ser de Paris, vai ser literalmente de Jerusalém. Jerusalém vai ser a capital do mundo. Por isso que não podemos desprezar Jerusalém. Por isso que não podemos desprezar Israel. Porque no arrebatamento e no milênio,
todas as nações subirão a Jerusalém para adorar e reverenciar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que ali é o palco da manifestação da glória de Deus. E o Cristo não voltará para Buenos Aires. O Cristo não vai voltar para Amazonas. O Cristo não vai vir para Nova York, para Boston, não. Ele não vai ir para Dubai, não. Ele vai voltar para Jerusalém. Ponto 2. O estado perfeito à luz de Apocalipse 22, verso 1 a 5. Aqui ele fala sobre 4 símbolos. Quais são? Primeiro, o rio. Segundo, a árvore. Terceiro, a ausência de malignidade do mal e a presença absoluta de Deus. Ou seja, neste lugar vai reinar literalmente esses 4 princípios. Quando fala de rio e de árvore, lembra do quê? Do Éden. Quando fala de ausência do mal, fala também sobre Adão e Eva. E quando fala sobre a presença de Deus de forma absoluta, se refere ao Éden. Ou seja, esses 4 símbolos, rio, árvore, ausência do mal e presença absoluta de Deus, nos remete ao Éden. Ou seja, aquilo que Adão e Eva perderam no jardim do Éden, nessa cidade eterna, será restaurado de forma absoluta. Tópico 3º, o estado final de todos os crentes. Ponto 1. O que todo crente salvo deve esperar? Anota essa. Todo homem de Deus que passou nessa terra, ele nunca esperou algo dessa terra. Olha Abraão, olha Moisés. Olha o que Abraão disse lá na carta aos Hebreus. É claro que escreveram sobre Abraão, tá? Mas lá na carta aos Hebreus diz que ele esperava uma pessoa que iria criar uma cidade que o texto chama de arquiteto. Ou seja, Abraão tinha consciência de que existiria uma morada não neste lugar, mas na eternidade, que ele tinha plena consciência de que Deus iria construir um lugar para os salvos, para aqueles que se conectassem com Deus, morar de forma eterna. Então, Abraão morreu crendo e esperando que Deus era um grande arquiteto, ou o verdadeiro arquiteto das moradas celestiais. Então ele já tinha esse conceito, ele já tinha esse princípio dentro da vida dele. Moisés também. Moisés acreditava que a vida não se resumiria nesse período de existência, porque existiria alguém, o Eterno, que estava construindo um lar definitivo para eles. E esse lar não seria aqui, esse lar seria na eternidade. Ponto 2. Viveremos todos unidos. Porque nessa cidade, é tão interessante lá de Apocalipse, ela fala sobre 12 portas. Nas 12 portas tem o nome das 12 tribos de Israel e a base, tá? É com 12 colunas. E essas 12 colunas têm os nomes dos 12 apóstolos. Olha que interessante, então nós temos 12 portas, 12 tribos, tá? O nome de 12 tribos e o nome de 12 apóstolos. O que isso significa? Que não existe distinção entre judeu e gentil. Ou seja, todos estão conectados pelo sangue da cruz. A cruz nos conectou, a cruz nos aproximou. Então, esse lugar não é exclusivo de uma etnia, não é exclusivo de um povo, não é exclusivo dos judeus, dos brasileiros, dos americanos, dos africanos dentro do continente africano, ou seja, não é dos latinos, nem dos europeus, nem dos asiáticos, não, de quem é, quem tem o direito de morar nesse local. Todos aqueles que foram comprados e remidos no sangue do Cordeiro. Ponto 3º, finalmente em casa. Eu gosto muito do texto de Filipenses, capítulo 3, verso 20. O céu é o nosso destino. Eu sempre digo, a nossa vida é muito pequena, é muito curta. A nossa vida, me entenda o que eu vou dizer, ela é insignificante, o período que eu vivo aqui em comparação com a eternidade.
Ou seja, a vida é tão complexa, a vida é tão minuciosa, que ela não valeria a pena ser vivida apenas 30, 40, 50, 60, 100 anos. A vida, para ser vivida, ela ganhou como presente a eternidade, porque a eternidade é o presente da complexidade da vida. Esse ser chamado Deus criou essa complexidade tão interessante, criou você que não merecíamos morrer antes de explorar, de viver o nosso máximo. Eu sei que esse conceito de máximo é um conceito meio mais humano, é um conceito mais manchado pelo pecado, mas a plenitude nossa ainda não foi alcançada. E morrer e não viver a plenitude dessa existência é uma insensatez, é algo impensado, é algo que não compreende, que machuca o intelecto humano. Então, uma vida, para ser bem vivida, ela tinha que viver mais. E como prêmio dessa complexidade foi a eternidade. Por isso que nós vamos viver nessa cidade, que será uma cidade magnífica, que João não teve palavras para descrever. Mas hoje, com um pouquinho de conhecimento, a gente consegue ter esse entendimento. Nós conseguimos ter a percepção que essa cidade, ela vai ser uma cidade fenomenal, uma cidade assim indescritível, uma cidade que realmente não tem parâmetros para descrever. Afinal de contas, Fábio, eu vou morar no céu ou na eternidade? Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa cidade, quando eu falo dessa cidade, eu estou falando na eternidade. Eu estou falando algo que Deus está criando especificamente para os salvos. Porque a ideia aqui não é você ficar no céu ou na cidade. Quando a gente fala de céu, a gente estamos falando de uma vida que ainda eu não consigo compreender. Ou seja, dentro dessa eternidade, Deus vai criar um espaço, Ele vai criar um momento para nós vivermos dentro desse momento, porque a vida ela é complexa. E eu preciso desenvolver as minhas habilidades. Eu preciso desenvolver a plenitude da minha habilidade. Aonde isso vai acontecer? É na cidade celestial. Por isso que o céu é o nosso destino. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo trimestre, querendo Deus.